Olá pessoas. Então, eu sou o Michel, sou, faço curso de Química na UEG, sou do quarto período. E esse trabalho aqui é um trabalho da Inorgânica Experimental do professor Rosseto. Ele tinha pedido para a gente separar 4 questões, uma fácil, 2 medianas e uma difícil. E no final trazer a resolução da questão difícil. Eu escolhi essa questão difícil, como está disposta aqui no quadro. E eu vou fazer agora a leitura dela com vocês. A questão vai aparecer aí no vídeo para vocês. E se vocês quiserem acompanhar a leitura, fique à vontade. Um vaso de reação contém 5,77 gramas de fósforo branco e 5,77 gramas de oxigênio. A primeira reação que ocorre é a formação de óxido de fósforo 3, P4O6, representada pela seguinte equação química. P4 sólido mais oxigênio gasoso produz P4O6 sólido. Se o oxigênio presente for suficiente, a reação prossegue com a formação do fósforo 5, P4O10, conforme a equação química, P4O6 sólido e oxigênio gasoso produzindo P4O10 sólido. As alternativas que a gente vai ter que responder são a A, B e a C. A primeira é: qual é o reagente limitante para a formação do P4O10? A letra B: qual é a massa do P4O10 produzida? E a letra C: quantos gramas de reagente em excesso permanecerão no vaso reacional? Eu vou apagar a questão daqui e prosseguir com a resolução. Só um minutinho. Primeiro, a gente pode observar que existem 2 etapas, porque existem duas reações. A primeira é de P4O10 sólido mais 3 oxigênios, produzindo o primeiro produto, que é o P4O6 sólido. Sólido. Aí, posterior a isso, temos uma segunda reação, que é o P4O6 sólido mais 3 oxigênios gasosos, produzindo o P4O10 sólido. Dá pra gente, primeiro analisando essa primeira reação e essa segunda, dá para olhar que existe uma relação entre elas. Porque a primeira é o fósforo branco reagindo com oxigênio, produzindo o P4O6. E a segunda é o P4O6 com oxigênio, produzindo o P4O10. Dá para ver que essa substância é a mesma que essa. Significa que essa segunda reação é uma continuação da primeira. Correto? Então essas duas estabelecem uma relação, já que no princípio temos informações acerca dos reagentes que estão no vaso reacional. As 2 informações sobre os valores correspondentes são a quantidade de fósforo branco e a quantidade de oxigênio. Então qual é o grande X da questão? É que você tem que descobrir primeiro quanto que reagiu daqui e quanto que reagiu daqui, para depois conseguir ver o que sobrou, o que reagiu completamente, o que não reagiu, para depois conseguir fazer essa segunda reação e conseguir responder as 3 alternativas que a questão pergunta. Então, primeiro, vai ocorrer uma reação, que é a formação do P4O6. Depois, essa quantidade de P4O6 reage outra vez, dá para ver que é com o mesmo oxigênio, e produz o P4O10. Então, o que a gente tem que fazer? Já que a gente tem informações só dos dois primeiros reagentes, vamos descobrir quanto é que reagiu de cada um, para ver quanto produto formou, só para depois partir para a reação 2.
Vamos lá. Deixa eu apagar essa segunda reação aqui, que agora a gente vai usar só a primeira. A gente tem duas informações no começo do enunciado aí que são cruciais. A quantidade de P4 sólido, que é o fósforo branco, que é 5,77 gramas. E a quantidade de oxigênio, que é a mesma quantidade, 5,77 gramas também. Eu vou colocar aqui embaixo as massas dessas substâncias, dessas três substâncias, porque nós vamos precisar delas. As massas molares. A massa molar do P4, que é 123,90 gramas por mol, a menos 1. Isso é importante não esquecer, porque é a unidade de medida de massa molar. Massa molar do O2, que é 31,99, também gramas por mol. E a massa do P4O6, que é 219,90 gramas por mol. Se a gente vai olhar para essa primeira reação, dá para ver no primeiro momento, quando a gente vai analisar a reação, a gente sempre analisa se ela está balanceada ou não está. Dá para ver que tem 4 fósforos. Tem 6 oxigênio de um e 2 vezes 3, 6 oxigênio do outro. Então a equação está balanceada, já é um trabalho a menos. Correto? Já que essas duas substâncias foram colocadas para reagir no vaso reacional, dá para prever que elas não reagirão totalmente, porque a gente tem aqui a questão envolvida, a questão do reagente limitante. Que uma substância vai ser reagida completamente, vai ser consumida completamente e vai formar uma certa quantidade de produto. E a outra vai ser a que está em excesso, porque ela não vai reagir completamente, vai sobrar. Como a gente só relaciona mol na equação química, vamos transformar as quantidades em gramas que a gente tem para ficar mais fácil para relacionar com a equação química. Vamos lá. Primeiro aqui o do P4, que é número de mols igual a massa. Quanto é que é a massa dele? 5,77 gramas sobre a sua massa molar, que é 123,9 gramas por mol. Corta grama com grama e você vai ter o valor correspondente, que é 0,0466 mol de P4. Então essa é a quantidade que a gente tem dentro do vaso reacional de fósforo branco reagindo com oxigênio. E de oxigênio a gente tem 2, que é também a mesma quantidade, só que não vão ser valores equivalentes, porque, claro, são substâncias diferentes. 31,99 gramas por mol. Correto? Isso vai dar um total de 0,180 mol de O2. Ah, mas e agora? Como é que eu vou descobrir quem é que está reagindo? Quanto foi consumido? Gente, esqueci um zero aqui. São 180 mol de O2. 0,180 mols. Como é que eu vou descobrir quem é que está reagindo com mais, quem é que está reagindo com menos? Então, o reagente limitante ele é sempre aquele que vai produzir menos produto. E quando ele é consumido totalmente, a reação para. Simplesmente a reação para e enfim, as reações param de acontecer e o produto formado é aquele advindo diretamente de todo o consumo do agente limitante, do reagente limitante. Como é que a gente descobre isso? Já que a gente transformou tudo para mol, dá para a gente relacionar quanto cada substância, ou seja, quanto cada reagente
pode produzir do respectivo produto P4O6. Comparar esses valores e observar quem produziu mais e quem produziu menos. Vamos lá. No caso do P4, tem que 1 mol de P4, é como está enunciado aqui, produz 1 mol de P4O6. Correto? Essa é a minha receita. Esses são meus valores de base da equação química. Esses são meus valores da estequiometria. Só que no meu vaso reacional eu tenho apenas 0,0466. Quanto que isso vai produzir de P4O6, ou seja, de produto? Vai produzir o mesmo valor. 66 de P4O6. Por quê? A estequiometria é de 1 para 1. Dá pra ver? Porque aqui vai ser uma multiplicação cruzada. Vai multiplicar e depois vai passar dividindo. Vai ser multiplicado por 1 e dividido por 1. Agora, no caso do oxigênio, que é o outro reagente da nossa equação química, a gente vai ver que a estequiometria aqui é de 3 para 1, ou seja, a cada 3 mol de oxigênio consumido, se forma 1 mol de P4O6. 3 mols de P4 forma 1 mol de P4O6. Só que, novamente, dentro do meu vaso reacional eu não tenho 3 mols. Quanto que eu tenho? 0,180 mol. Qual vai ser a quantidade que isso vai produzir? Como eu já falei, aqui é uma multiplicação cruzada. A gente vai multiplicar por 1 e depois dividir esse valor por 2. Dividir esse valor por 3. Desculpa. Que vai dar 0,09. Vamos fazer aqui na calculadora. Isso, 0,06 mol de P4O10. Opa, desculpa, P4O6. O que tá... O que tá acontecendo aqui? Essas duas substâncias... Essas duas substâncias reagiram e a primeira, o P4, formou 1 mol de P4O6. Logo, 0,0466 vai formar, como a reação é de 1 para 1. Se a gente for comparar os valores, aqui é o tanto de reagente que formou a partir do P4. Aqui é o tanto de reagente que formou a partir do oxigênio. Se a gente for comparar esses valores, vai dar para ver que o P4O6, que a quantidade de P4O6 produzida a partir do fósforo branco, no caso do P4, ela é bem menor do que a quantidade produzida a partir do oxigênio. Então dá para ver que o oxigênio ele é o reagente limitante, reagente em excesso, que não foi consumido todo durante a reação. Agora, o P4O6 foi consumido todo durante a reação. Então significa que quando produziu essa quantidade de P4O6, a reação acabou porque o reagente limitante foi consumido por completo. Então aqui vai um momento importante, porque nessa primeira reação, no caso nosso agente limitante, vai ser o P4. Por quê? Ele vai ser consumido completamente.
nesse primeiro momento da reação. Agora as nossas próximas 3 alternativas, são as 3 perguntas a serem respondidas, elas vão ser correspondentes a esse produto. Então significa que eu vou ter já que eu tenho informação de quanto produto foi produzido, eu posso descobrir quanto produto foi também produzido na próxima reação, que é a próxima reação que vem depois dessa, porque o enunciado fala: caso exista oxigênio em excesso, ou seja, oxigênio sobrando, se a quantidade de oxigênio for suficiente, essa reação aqui vai continuar. Então, vai ocorrer aquela etapa 2 que estava escrito aqui embaixo, que vai ser com a quantidade de oxigênio que sobrou, que vai reagir novamente com o P4O6 para formar o P4O10, que é o produto da segunda reação. Agora eu vou apagar isso aqui porque eu vou precisar do espaço do quadro. Grava que o agente limitante dessa primeira reação é o P4. Isso. Da primeira reação é o P4. Então, se o agente limitante dessa reação aqui é o P4, tem como eu descobrir quanto de P4O6 vai ser formado para posteriormente eu conseguir descobrir o que a questão lá está perguntando. 1 mol de P4 forma, no caso, né? 1 mol de P4O6. E 0,0466, que é a quantidade de P4 que tem no vaso reacional, vai formar a mesma quantidade de P4O6. Então quer dizer que essa quantidade aqui é o que vai estar disponível na próxima reação, que vai ser a reação 2. Agora a gente precisa ver quanto de reagente em excesso vai ser consumido durante essa primeira reação. Porque a gente precisa descobrir quanto que sobra daqui para reagir novamente com esse produto. Não está balanceado, é só uma exemplificação. Novamente, para reagir novamente com esse produto. 1 mol de P4 consome 3 mol de O2. A gente tem quanto de P4? 0,0466. Se a gente for multiplicar 0,0466 vezes 3, vai dar 0,1398. Vou colocar 0,140 para ficar melhor, por causa dos algarismos significativos. Mol de O2. Aqui também vem uma conta importante. Se a gente sabe que o P4, quando ele vai ser todo consumido, a reação vai cessar, então significa que a quantidade que reagiu com ele vai ser consumida da quantidade de O2 total. Então vamos fazer uma conta aqui bem simples. O número total, o número de mols total de oxigênio, menos o número de mols que reagiu. No caso, eu tinha quanto? 0,180 mols lá no começo, que é o equivalente aos 5,77 gramas. Correto? Menos 0,140, que é a quantidade de mol consumida pelo P4 durante a reação. Isso vai dar um total de 0,04, desculpa, 4 mols de O2 que sobraram. Então, durante essa minha primeira reação, deixa eu só arrumar aqui.
aqui. Dá pra gente gravar, eu vou simplificar isso aqui pra ficar melhor. Durante esse primeiro momento da reação, o agente limitante, eu vou colocar aqui a L, foi o P4, que consumiu e o reagente, agente em excesso era o oxigênio, que foi consumido e sobrou, vou colocar a quantidade que sobrou aqui, 0,04 mols sobrou de oxigênio para a próxima reação. Agora sim vamos ser capazes de responder a primeira pergunta do nosso exercício, que é sobre a continuidade da reação. Vou apagar isso aqui. Vamos lá. Agora sim, no segundo momento da reação, que é onde a gente vai conseguir responder as questões A, B e C. Acontece o P4O6 sólido, que é o que advindo da primeira reação, mais o oxigênio gasoso produzindo P4O10. A nossa primeira pergunta é: quem é o reagente limitante na produção do P4O10? Não é na produção do P4O6. Mas como nós não tínhamos essas primeiras informações aqui, agora que a gente vai ser capaz de descobrir. Então, o quanto foi produzido de P4O6? 0,0466 mol. Quanto que sobrou de O2? 0,04. Então, novamente, essas reações, essas substâncias foram colocadas para reagir, para dar origem ao produto. Só um minutinho, balanceado aqui. Agora sim, 4P4, 6, 2, 4, 10, P4O10. 10 oxigênio no caso. E aí? Agora a gente tem que descobrir quem é o reagente limitante nessa segunda reação. A gente sabe que 1 mol de P4O6 produz 1 mol de P4O10. Tá vendo que o reagente limitante ele é sempre quem vai produzir menos produto. A gente tem quanto de P4O6? 466 mol. Vai ser produzido o mesmo valor, já que a reação é 1 para 1. De P4O10. Agora, a respeito do oxigênio, 2 mols de oxigênio produz 1 mol de P4O10. Então significa que 0,04 vai produzir quantos mols? Vai multiplicação cruzada, multiplica aqui, depois divide, vai dar 0,02 mols de P4O10. Dá pra ver que é uma diferença bem grande já entre... Bem grande não. Mas o P4O6, ele produz mais produto do que o oxigênio. Logo, no segundo momento da reação, que é essa reação 2, o oxigênio que vai ser o reagente limitante. Então, a respeito da pergunta A, vou colocar aqui no canto. Quem é o reagente limitante para a formação do P4O10? Esse reagente limitante é o oxigênio. Agora vamos para a pergunta B. A pergunta B é a seguinte: qual é a massa de P4O10 produzida? Se a gente já sabe a quantidade de
quem é um reagente limitante, fica fácil da gente descobrir a quantidade de P4O10 produzida. A gente vai fazer um cálculo que a gente já fez, mas vamos usar ele para outro fim. Quem é o nosso reagente limitante? É o oxigênio. 2 mols de O2 produzindo 1 mol de P4O10. Quanto que foi consumido? 0,04 mol, que vai formar quanto? 0,02 mol de P4O10. Significa que essa aqui é a quantidade de mol produzida como produto final da reação. Por quê? Nosso reagente limitante foi todo consumido, então essa reação vai acabar quando essa quantidade aqui de mol de P4O10 for consumida. E como é que a gente vai transformar isso para massa? A gente usa fórmula bem simples, que é igual a número de mols igual a massa sobre massa molar. A gente não tem aqui o número de mols do P4O10. Eu vou colocar aqui em cima, que é, só dar uma conferida. ,283,80 gramas por mol. Não esquecer da unidade de medida. É importante, o número de mols a gente já tem, que é 0,02 mols. Massa é o que a gente quer. E a gente acabou de calcular a massa molar, que é 283,80 vezes. Agora multiplica os dois cruzados, 0,02 vezes 283,80. Dá aí aproximadamente 5,6 gramas. Pode colocar 5,7 gramas de P4O10. Então significa que essa quantidade aqui ela vai ser produzida porque todo reagente limitante já vai ter sido consumido. Então a respeito da letra B, 5,7 gramas de P4O10 vão ser produzidas. Agora a gente só falta responder a letra C. E lembrando que todas as questões a gente usou o reagente limitante como base. Então esse é um dos passos-chave para poder você descobrir, você poder responder as perguntas com total certeza. A respeito da pergunta C, quantas gramas de reagente em excesso permanecerão no vaso reacional? Então significa quantas gramas do P4O6 vai ficar lá no vaso depois que a reação acabar. Ou seja, depois que todo o O2 estiver indo embora. A gente sabe que 2 mols de O2 consome 1 mol de P4O6. Aqui de acordo com a nossa estequiometria. Vou até colocar aqui para ficar mais. E aqui o 2. Tá bom? A gente tem quanto de O2? 0,04 mol. Vai consumir quanto de P? Faz uma multiplicação cruzada, 0,04 dividido para 2 vai dar 0,02 mols de P4O6. E isso é o que foi consumido durante a reação, mas isso não é o valor total que eu tenho. Então eu tenho que fazer aquela conta que eu fiz também na primeira reação, aplicar aqui nessa segunda. O número total de mols menos o número que reagiu. O número total de mols é 0,046 menos 0,02, que é o número de mols que reagiu com a quantidade de reagente limitante. Vamos fazer esse cálculo lá. 0,0266 mol de P4O6. Essa é a quantidade que sobrou lá no meu vaso reacional depois que a reação acabou. Só que
eles não, a questão não pede em mols, ela pede em gramas. Novamente, você coloca em uso a fórmula de número de mols igual a massa sobre massa molar. Número de mols você já tem, igual a massa, que é o que você quer descobrir, igual a massa molar, que você também já tem calculado aqui. É 219,90 gramas por mol a menos 1. Multiplicando esses dois valores cruzados, vírgula 90. Opa, eu esqueci de um zero aqui. 5,8 aproximadamente gramas de P4O6. Então significa que durante a minha reação, ou durante a paragem, ou seja, os estágios finais da minha reação, quando ela parar, literalmente parar de ocorrer, vai sobrar lá no meu vasinho reacional 5,8 gramas de P4O6. E todo o oxigênio vai ter sido mandado embora. Ok? E essa foi minha questão difícil. Espero que você tenha gostado e não tenha ficado um pouco maçante a explicação. E é isso. Obrigado.